1. Terceira série, AV1, segundo trimestre. Blocos e modalidades. Primeiro, blocos econômicos. Os blocos econômicos eles surgiram com o objetivo de uma ajuda mútua. Te ajudo, você me ajuda, a gente cresce junto. Porém, nem todos os blocos econômicos possuem os mesmos tipos de parceria. Então nós temos aí a primeira modalidade, que é uma zona de livre comércio, onde que tem ali o NAFTA, o SMK, os países da América do Norte, onde que você tira as tarifas de importação e exportação. Nós temos a União Aduaneira. União Aduaneira, além de ter essa diminuição das tarifas, ou até isenção dessas tarifas de importação e exportação, você também tem ali um pacto com seu amiguinho de nação. Se caso você vender algo para um outro país, se o país pertencente ao bloco quiser participar deste comércio, tem que ter a mesma taxa. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A União Aduaneira, o Brasil, ele é Mercosul. Então, os países do Mercosul, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Venezuela foi expulsa. Então, se a Argentina quiser vender gado para a China, tem que vender ao mesmo preço, porque se vender a um preço menor, a China vai parar de comprar do Brasil e vai dar preferência para a Argentina. Então não pode isso, se quiser vender, tem que vender no mesmo valor. Isso daí faz parte da União Aduaneira. Então zona de livre comércio, mais essa tarifa externa, nós temos ali a União Aduaneira. Tranquilo? Fácil? E o próximo é o mercado comum, que apenas é a União Europeia que possui. Mercado comum você vai ter uma união monetária, ou seja, uma única moeda. Você vai ter a livre circulação de pessoas e de produtos. Você vai ter ali até um exército comum, que existe um exército para a União Europeia. Então o mercado comum já seria todos os tipos de acordos aí de uma forma mais ampla. Tranquilo? Fácil? União Europeia. Então a União Europeia ela surgiu lá da SECA, comunidade, até Benelux, perdão. Então surgiu com a Benelux, Bélgica, Netherlands, Terras Baixas, conhecido como Holanda, e Luxemburgo. Então essas três nações se uniram após as guerras mundiais em prol de uma ajuda mútua. Deu certo e evoluíram para a SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Então eles acabavam comercializando essas matérias-primas bem úteis aí para atividade industrial. Evoluiu para a Comunidade Econômica Europeia, agregando mais nações. E por último, assinaram aí o Tratado de Maastricht, onde que liberava ali o acordo entre as nações de liberação de produtos e também de pessoas para poder ter a cidadania europeia. Isso foi assinado no Tratado de Maastricht e criando aí uma única moeda que é o euro. Chegando então à sua última formação, que é a União Europeia, compondo cerca de 27 países de 50 da Europa. Deixa eu ver o que mais aqui que dá para poder comentar sobre a União Europeia. Nós tivemos aí em 2020, a saída do Brexit. Eu acho que eu não vou colocar nada sobre o Brexit. E para poder se manter na União Europeia, não pode ser ditador e tem que ter uma economia estável, tá? Então, alguns países não conseguiram aí aderir, entrar na União Europeia por conta de ter ali uma política considerada como ditatorial. E lembrando que na União Europeia não há uma similaridade, não todos os países possuem uma economia semelhante. Os países do leste ainda são mais atrasados economicamente, tem até os dos PIGs também que conseguiram se reerguer atualmente. Tranquilo? Fácil? Dentro da União Europeia também tem a zona do euro, nem todos os países da União Europeia utilizam o euro como moeda. A exemplo, lá o Reino Unido ficou mocota na União Europeia e não utilizava o euro, utilizava a Libra. Dentro da zona do euro, nós temos também o Banco Europeu, que fiscaliza as transações econômicas, para ver se não está gastando mais do que deveria, se está gastando mais em políticas públicas e gastando menos aí, em outras áreas infraestruturais. Então, o Banco Europeu ele serve para poder fiscalizar os países que utilizam o euro como moeda padrão. Espaço de Schengen são os países que fazem parte da União Europeia, onde você tem essa livre circulação. Então, o espaço de Schengen, você pode circular como cidadão europeu nas nações que fazem parte da União Europeia. Alguma dúvida? Está muito rápido? Está tranquilo? Sim? Próximo, globalização. A globalização nada mais é do que a interligação dos territórios, e a diminuição das distâncias. Como assim diminuição das distâncias? Se você analisar lá na colonização, para um português vir aqui para o Brasil, demorava cerca de uns 3 meses. Hoje, para o mesmo português vir para o Brasil, dura cerca de umas 10 horas. Então, nos dá uma falsa sensação que o mundo diminuiu.
tá? A globalização ela vai estudar essas complexidades que ocorrem aí no planeta Terra. Uma outra coisa é a conectividade. Então, aqui do Brasil, você consegue jogar FIFA com uma pessoa lá da Europa, tá? Ou a Sony, que faz a PlayStation, é lá do Japão. Então, você consegue, através ali, tipo, de toda essa conectividade, tá interligado Japão, Europa, Brasil, sem sair da sua casa. Então, a globalização ela vai estudar essa conectividade. Ou da sua casa, você consegue assistir um dorama da Coreia do Sul através de uma plataforma de streaming da Netflix, que é dos Estados Unidos. Então, a globalização ela tem como objetivo estudar essa conectividade, essa diminuição, essa interligação do território. Alguma dúvida sobre globalização? Próximo. Capitalismo. Então, sobre o capitalismo, você vai ter que classificar lá na prova, vai estar bem facinho. Capitalismo comercial, que começa lá nas grandes navegações, onde tinha o Pacto Colonial. O Brasil só poderia ter transações econômicas com Portugal, só que Portugal já era livre. O Brasil, como era colônia, só poderia comercializar com Portugal. Então, esse daí é o capitalismo comercial, onde que o objetivo era a exploração de matéria-prima. Depois nós temos o capitalismo industrial. Daí no capitalismo industrial surge lá a primeira revolução industrial, a Inglaterra, tá? Que acaba se tornando uma das maiores potências mundiais. Surge ali também o conceito de mais-valia, onde que o trabalhador ele não ganha comparado àquilo que ele produz. Exemplo de uma montadora que ganha, sei lá, 100, 200 mil reais, às vezes até por dia, e o trabalhador ele ganha aí uns 5 mil reais de salário. Então aquilo que ele produz não é compatível com aquilo que ele ganha, tá? A mais-valia que surge durante aí a primeira revolução industrial. Depois, capitalismo financeiro, onde que as demais potências se tornam industriais, ali segunda revolução industrial, onde que nós temos aí atrelado também o imperialismo, que o objetivo era explorar o continente africano para extrair matéria-prima, capitalismo financeiro, imperialismo. E por último, capitalismo informacional, onde que as pessoas elas ganham dinheiro, não necessariamente com produtos, mas até mesmo com conteúdo. Digital influencer, um monte de gente fazendo dancinha, ganhando um monte de dinheiro. Então isso daí faz parte do capitalismo informacional. Ou até mesmo a eliminação aí de empresas físicas e vendendo produto pela internet, Shopee, Mercado Livre, Wish, AliExpress. Wish nem existe mais, eu acho, né? Mas acho que entenderam já, né? Próximo. Neoliberalismo. Existia antes o liberalismo, onde que as nações tinham liberdade econômica, só que isso levou à quebra da Bolsa de Valores no ano de 1929. Então, para não existir mais exageros, uma nova quebra mundial, o governo ele controla de forma mínima a economia a partir do ano de 1929. Então, nós temos aí surgindo o neoliberalismo, o governo controlando de forma mínima a economia para não surgir uma nova quebra. Dentro do neoliberalismo, nós temos aqui o Acordo de Bretton Woods, aconteceu lá nos Estados Unidos, onde que o dólar se tornou aí uma referência de padrão mundial de moeda. Se o dólar ele sobe ou se o dólar ele cai, o mundo todo ele é afetado por conta disso. Eu vou explicar o porquê que isso aconteceu, que não vai cair na prova, vou falar só o básico, né? Próximo, austeridade. Então, a reunião, o Conselho de Bretton Woods também acabou aplicando, principalmente para os países subdesenvolvidos, América Latina, a política de austeridade, que é você diminuir os gastos em educação, saúde, lazer, segurança e tentar investir mais nas áreas de infraestrutura, principalmente industriais. E por último, surgem os bancos mundiais, Banco Mundial e o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Tanto um quanto o outro servem para poder emprestar dinheiro para os países para poder se reerguer aí economicamente, depois de 1929. Até o Brasil pegou muito dinheiro emprestado para poder começar o seu processo de industrialização. Lá da era Vargas, aí surgem lá a Petrobras, Vale do Rio Doce, tudo isso aí foi possível com dinheiro emprestado desses bancos. E por último, para a gente poder finalizar, as 4 revoluções industriais. Então você vai ter que classificar as revoluções industriais. Primeira revolução industrial, século XVIII, Inglaterra, carvão, produção têxtil e locomotiva. Essas daí são as principais características da primeira revolução. Segunda revolução, sempre um século posterior, tá? Século XVIII, a próxima, século XIX. Aí no século XIX, segunda revolução, as demais potências se tornam industriais. Agora o padrão energético é o petróleo e a inovação tecnológica são os automóveis. Terceira revolução industrial, século XX.
Daí no século XX nós temos aí a continuação dos automóveis como principal base industrial, só que agora o território são dos países subdesenvolvidos e a fonte energética agora desenvolvida são as fontes renováveis, eólica, hidráulica, tal, solar. O Brasil cria aí o programa Proálcool com a criação do etanol para substituir a gasolina. E por último, a quarta revolução industrial, nós temos ali como principal protagonista de novo os países desenvolvidos, século XXI, e inovações tecnológicas, inteligência artificial, sistema de Big Data, e eu acho que é só, tá bom. Alguma dúvida? Internet das coisas. Finalizando então a revisão.